Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à nossa série de vídeos Matemática com o Python. E nesse vídeo aqui nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo de conjuntos com o Python. Essas aulas sobre conjuntos, gente, elas começaram as 3 aulas atrás, onde nós ensinamos desde a inserção de um conjunto Python até mesmo a impressão desse conjunto em tela, porque o Python faz cálculos internos, a gente tem que chamar essas respostas, digamos assim, para a gente conseguir ver. Falando sobre relação de pertinência, relação de inclusão, operação de união, interseção, diferença de conjuntos. Então é importante que você assista esses vídeos, se você não sabe como fazer isso, a gente ensina lá direitinho, beleza? E aqui a gente vai ensinar mais 3 ferramentazinhas. A primeira delas vai ser como adicionar um elemento a um conjunto. Então você tem um certo conjunto lá, esse conjunto pode ser, por exemplo, um banco de dados, pessoas que estão matriculadas na academia. E aí entra um novo membro e se matricula nessa academia. Então você tem que inserir esse novo elemento no conjunto. Como é que você faz isso? Existe um comando para fazer isso, tá certo? A gente também pode fazer o contrário, Ao invés de inserir um indivíduo, a gente remover um. Imagine que ele desmatriculou, a gente vai tirar ele lá do banco de dados, tá certo? Vai dar baixa. Então a gente tem como fazer isso também. E até mesmo apagar todos os elementos do conjunto. Imagine que você vai abrir uma nova filial e quer aproveitar o programa, mas é em outra cidade. Ninguém que está matriculado na academia vai para outra cidade fazer. Então, assim, você pode manter tudo e só apagar os elementos daquele conjunto. Tá certo? Então, aí você mantém toda a estrutura do programa lá. A gente está utilizando aqui, gente, o PyCharm, que é o nosso programa para compilar. Eu sempre venho falando, você pode estar usando aí Python Online, Anaconda, diversos outros softwares aí que compilam o Python também. Então, aqui tem as abas, conjuntos 1, conjuntos 2 e conjuntos 3, que foram abas que a gente falou nas aulas passadas aí na playlist Matemática com Python. Se você não viu, vai aí de novo com o vídeo, veja lá, que está bem legal. Então vamos criar uma nova file aqui, que vai ser conjuntos 4. Essa é a nossa 4ª videoaula, então vou aplicar aqui, file, vou aqui em new, Python file, vou botar aqui, conjuntos 4. Apareceu uma aba vazia aqui. Então nessa aba eu vou colocar o conjunto A, que é um conjunto que eu vou estar adicionando elementos, removendo, e fazendo essa brincadeira. Então é isso aqui, Vamos botar aqui um comando print A, para a gente ver que de fato ele é isso aqui. Então estou usando um print especial que vai aparecer A igual e o conjuntinho na frente. Então imagine que eu queira adicionar a esse conjunto A aqui o elemento 6. Então como é que eu faço isso? Vamos criar um título aqui, adicionando um elemento a um conjunto. Você pode adicionar elementos a um conjunto, gente, de formas diferentes, certo? Como é que a gente só quer adicionar um único elemento, e muitas vezes isso é muito comum em programação, a gente vai adicionando de um em um, Aí eu estou usando esse método aqui, mas você tem outras formas de fazer isso. A própria união de conjuntos dá para você adicionar também. Lá na frente, quando a gente vai fazer uns exemplinhos, aí eu vou estar usando outras formas de fazer também. Então é interessante que você aprenda o máximo possível de formas, porque às vezes uma forma se adequa melhor a uma situação do que outra. Então aí você vai escolher qual que é a melhor, tá certo? Então aqui, para adicionar um elemento a um conjunto, eu vou usar o método add. Então eu vou botar assim, a.add 6. O que acontece? Vou executar aqui, tá aqui, primeira vez que eu vou executar, eu tenho que botar aqui run, clico no botão direito, run conjuntos 4. Pronto, ele imprimiu aqui o conjunto A. Esse conjunto A aqui que ele imprimiu, o print está logo abaixo de A, então ele imprimiu esse primeiro A aqui. Se eu pegar esse comando aqui e colocar aqui abaixo, no 6, o que acontece? O A agora passou a ser quem? O conjunto anterior mais o 6. Então aí nós adicionamos um elemento a este conjunto. Então esse 6 é o 6º indivíduo que entrou lá na nossa academia. Não vou colocar aqui os nomes, porque nome de nome é grande, mas você pensa assim, cada indivíduo desse aqui é um nome, de um indivíduo que está matriculado na academia. E você quer adicionar mais um novo indivíduo. Pronto, vai ser o indivíduo 6. Tá certo? Da mesma forma como você adicionou um elemento, você também pode remover. Tá certo? Então vamos botar aqui, removendo um elemento de um conjunto, certo? Para remover, a gente usa o comando remove. Eu vou criar um novo conjunto B aqui, gente, que é o seguinte. Por quê? O A eu já adicionei 6. Se eu remover um elemento, eu não vou estar removendo mais do A original, mas sim desse aqui. Então eu vou criar um conjunto B aqui, B igual a 2, 3, 5, 6... 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então esse é meu conjunto B.
Então vamos remover do conjunto B o elemento 4, por exemplo. Então eu vou botar assim, ó, b.remove, remove 4. E vou botar aqui, ó, print, vou copiar esse comando print aqui, só que eu vou botar aqui B, né, o meu novo conjunto B, e aqui o B. Eu poderia botar um print aqui abaixo de B para eu ver que o B vai aparecer na memória como 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas nesse ponto aqui a gente já sabe que o B lá inicial foi isso, mas que agora ele vai aparecer quando eu botar o print aqui, é o único print que aparece, sem o 4. Ó. Então vamos colocar aqui. Ó. Então B vai ser 2, 3, 5, 6, 7. Ó. O 4 então do B aqui sumiu. Tá certo? Então é assim que a gente remove um elemento. Então se você está criando um programinha de cadastro, quer usar conjuntos para fazer esse cadastro, você pode. Né? Você só vai cadastrar a pessoa pelo nome. Pronto. Então você pode criar um conjunto aí para cadastrar esses indivíduos. Né? Claro que essa pessoa ela pode ter uma idade, pode ter um peso, pode, né? Aí outras estruturas, né, serão mais úteis, né, como dicionários, tem listas. Né? A gente pode fazer isso de outras formas, né? Mas por enquanto aqui a nossa ideia é usar conjuntos. E a gente tem uma opção também, gente, que é apagar todos os elementos de um conjunto. Imagine que a gente, no caso lá do banco de dados da nossa academia, a gente vai abrir uma academia em outra cidade. Então as pessoas que estão na cidade não vão fazer nenhuma atividade física lá na academia de outra cidade. Embora isso seja possível, mas digamos que elas não vão entrar no sistema de matrículas da outra cidade. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente mantém todo o programa, mas a gente limpa esses dados desse conjunto, e não fica lá vaziozinho para a gente ir fazendo os cadastros lá na outra cidade. À medida que forem se matriculando, a gente vai fazendo o cadastro de novas pessoas. Tá certo? Então a gente pode aqui, ó, apagando, né, botar assim um títulozinho, um elemento de um conjunto, certo? Então nesse caso aqui eu vou apagar os elementos do conjunto A. Eu já sei que o conjunto A, no primeiro print aqui, ele vale isso, depois ele vai ser adicionado 6, mas eu quero apagá-lo. Então eu vou botar assim, ó, a.clear. E aqui, claro, vou imprimir o A. Então o nosso A aqui ele passa por duas transformações. Né? Primeiro eu adiciono 6. Então cuidado, ó. O A que eu estou apagando aqui é o A atual, que é esse aqui adicionado 6. Mas de qualquer forma, como vai apagar todo mundo, independente se ele adicionou ou não, vai sair ele vazio. Então o A apareceu aqui, ó, A igual a 7, né? Esse sinal aí. O que acontece? Isso é o conjunto vazio, lá de matemática, aquela bolinha cortada ou a chave vazia, certo? Ou seja, o A não tem mais elemento nenhum. Por exemplo, se eu fizesse aqui, ó, abaixo desse A aqui, eu adicionasse, por exemplo, o elemento 10, por exemplo, A.add 10. O que acontece? Meu conjunto A vai ser o quê? Vai ser só o elemento 10. Por quê? Até aqui, até esse ponto aqui, ó, o meu A era 1, 2, 3, 4, 5, mais esse 6 que eu adicionei. Só que aí eu apaguei ele aqui e adicionei o 10. Só que eu apaguei o conjunto todo. Se eu adicionar o 10, sai só o quê? Só o 10. Então aí você vai brincando da forma como você quiser, né? Então a criatividade aí depende de você, depende do problema, que o problema vai exigir também, né? Então aqui a gente mostrou algumas funcionalidades. Aí você falou, professor, e se eu quisesse adicionar 10 elementos de vez? Olha, você tem a opção de usar união, né? Você pega um conjunto e une com o outro, de certa forma, se for elementos diferentes, obviamente, quando você juntar os dois, você adiciona 10 de vez. Pode ser mais eficiente se você utilizar união. Aqui eu estou especificamente falando desses comandos, não necessariamente dizendo que essa é a única forma de se adicionar um elemento, de se remover um elemento, de apagar todos os elementos de um conjunto. Podem ter outras, né? A linguagem Python é uma linguagem muito ampla, eu não conheço quase nada, mas assim, uma das formas de fazer isso que eu estou propondo aqui no vídeo são essas aqui, tá certo? 3 ferramentas importantes. Inserir um elemento, apagar um elemento e apagar todos os elementos de um conjunto, tá certo? Então é isso aí, espero que tenham entendido, que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, qualquer um, é só colocar nos comentários. E vamos praticar, porque computação você só aprende praticando, né? Qualquer coisa, na verdade, né? A gente tem que praticar para ficar craque, beleza? Até a próxima.